Como um pedaço tão pequeno de mar consegue mexer com combustível, energia e inflação no mundo inteiro, o Estreito de Hormuz é um corredor estreito entre o Irã e Omã, mas por ele passam em média cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Isso representa aproximadamente um quarto do comércio marítimo mundial de petróleo. Pensa assim, se eu fosse colocar esse óleo em uma piscina olímpica, eu precisaria de 1.270 piscinas olímpicas por dia. Ou seja, quando Hormuz entra em risco, não é só uma crise regional, é uma crise global, porque esse petróleo sustenta cadeias produtivas inteiras. Então, essa crise pode afetar o custo de vida do planeta inteiro. E é justamente esse o tema desse vídeo: infraestrutura invisível, dependência e sobre como um gargalo físico pode decidir o preço no mundo real. Meu nome é Denise Cury e nesse canal eu explico o invisível por trás dos objetos do cotidiano sob a ótica da sustentabilidade. E se você gosta de entender o que a manchete não explica com ciência aplicada no mundo real, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações. No mapa, Hormuz parece quase irrelevante. É só uma passagem entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, com cerca de 29 milhas náuticas. Em quilômetros, isso dá algo perto de 54 quilômetros, ou seja, quase metade da distância entre São Paulo e Campinas. Até aí não parece tão dramático, mas o detalhe chocante é outro. As faixas realmente navegáveis têm só 2 milhas náuticas por lado, cerca de 3,7 quilômetros em cada direção. Se você pudesse caminhar sobre o mar, poderia fazer esse trecho a pé. E é aqui que a escala muda, porque uma parte enorme da energia global depende de um corredor operacional muito mais estreito e muito mais frágil do que a maioria das pessoas imaginam. Esse é o primeiro ponto importante do vídeo. Sistemas críticos nem sempre parecem grandiosos. Às vezes, eles parecem estreitos, técnicos e distantes, mas sustentam uma parte enorme da vida moderna. Mas, Denise, por que o Estreito de Hormuz é tão importante? Ele é importante pela quantidade de petróleo e seus derivados que passam por lá, algo em torno de 25% do comércio global. Agora, tenta visualizar o que isso significa no mundo de verdade. Quando a gente fala em petróleo, muita gente pensa só em gasolina, só que sua aplicação é muito maior. Petróleo não abastece só carro, ele vira diesel, ele vira querosene de aviação, vira GLP, vira nafta, que é a matéria-prima da petroquímica. E é aí que a história fica maior. A própria indústria química descreve os insumos básicos petroquímicos, os famosos feedstocks, como base para plásticos, solventes, fertilizantes, embalagens, produtos hospitalares e farmacêuticos, entre milhares de outros produtos. É por isso que as pessoas se espantam quando eu digo que o petróleo chega até lugares onde elas não imaginavam, porque ele não move só motores, ele move cadeias inteiras. Quando eu comecei a trabalhar na Ródia, eu fiquei espantada com a quantidade de cadeias produtivas em que o petróleo estava presente. E claro, o que mais me incomodava era saber que aquele óleo negro um dia se tornaria um remédio branquinho, como por exemplo a aspirina. Então, o que passa por Hormuz abastece aeroportos, logística, parte da infraestrutura material que sustenta hospitais, produções agrícolas e consumo do cotidiano. Inclusive, setores que muita gente nem relaciona de imediato, como o turismo, que depende diretamente da aviação, combustíveis e logística. E a maior parte desse fluxo de petróleo vai para a Ásia. Segundo o EIA, no primeiro semestre de 2025, cerca de 89% do petróleo cru e condensado que passou por Hormuz teve mercados asiáticos como destino. China, Índia, Japão e Coreia do Sul estavam entre os principais compradores. E não para aí. Por Hormuz também passa uma fatia enorme do comércio global de gás liquefeito. No primeiro semestre de 2005 foram cerca de 11,4 bilhões de metros cúbicos por dia. E a EIA indica que isso representa algo próximo de 1/5 do comércio global de GNR.
Então, quando Hormuz entra em risco, a pergunta não é só vai faltar petróleo? A pergunta que a gente deveria fazer é quanto vai subir o frete, o seguro, o gás, a energia, a passagem de avião, os medicamentos, os alimentos, quanto disso vira inflação, custo industrial e pressão sobre cadeia? Porque, no fim, Hormuz não transporta só barris, ele transporta funcionamento do mundo moderno. Ah, Denise, mas se fechar ali, o navio passa por outro lugar. Só que não. Quando a gente ouve falar de um lugar como Hormuz, a reação mais intuitiva é pensar: tudo bem, se ali travar, os navios dão a volta. Mas dão a volta por onde? Esse é o erro clássico de leitura de sistema, porque não basta existir um caminho alternativo no mapa. Ele precisa ter capacidade, escala, logística, coordenação para substituir o fluxo que já passa ali todos os dias. E esse é o ponto que muita gente não percebe. Hormuz não é só uma rota importante, ele é um gargalo. Aliás, esse é o termo certo, choke point. Um ponto estreito demais, onde passa coisa demais para o mundo poder simplesmente ignorar. A própria EIA diz que as opções para contornar Hormuz são limitadas. A capacidade disponível para desvio por rotas alternativas ficou entre 3,5 e 5 milhões de barris por dia, ou seja, um quarto do volume total. Então, mesmo no melhor cenário, a alternativa não substitui o fluxo normal. E tem mais. A EIA também faz um alerta importante. Mesmo onde existe alguma infraestrutura, a logística e as cadeias de suprimentos necessárias para redirecionar produtos substanciais não foram testadas. Percebe a diferença? Uma coisa é dizer existe um oleoduto, a outra coisa é dizer esse oleoduto consegue absorver com segurança e continuidade uma parte grande do fluxo que o mundo inteiro depende para funcionar. Não é a mesma coisa. É por isso que o raciocínio dá para desviar parece lógico, mas é superficial, porque o sistema não é desenho. Sistema é operação, é volume, é teste real, é coordenação, é capacidade de aguentar pressão sem quebrar. Então, quando entra Hormuz, entra risco. O mundo não treme só porque pode faltar petróleo. O mundo treme porque percebe que construiu uma parte enorme da sua segurança energética em cima de um caminho estreito demais e difícil demais de ser substituído. Ah, Denise, mas isso só vai dar problema se o estreito ficar completamente fechado. Não, às vezes o sistema entra em crise antes disso, porque o problema não é só quando o navio para de passar. O problema começa quando aumenta a percepção de risco. Por exemplo, a Reuters reportou que a ameaça de minas em partes de Hormuz não está completamente compreendida e que há incerteza sobre a insegurança do próprio esquema de tráfego. A agência informou também que o trânsito de navios passou a depender de novas condições e autorizações, com centenas de embarcações aguardando definição e revisão de segurança. Isso já foi o suficiente para que o mercado reagisse. Os países não esperam Hormuz travar para começar a pensar no problema. Muitos mantêm estoques estratégicos de petróleo justamente para aguentar esses choques de fornecimento. Se cresce a ameaça na rota, sobe o seguro. Se sobe o seguro, sobe o custo de transporte. Se cresce a incerteza, aumenta o tempo de espera. Se aumenta o tempo de espera, o mercado reage. Os membros da Agência Internacional de Energia, por exemplo, são obrigados a manter reservas equivalentes a pelo menos 90 dias de importações líquidas. E dessa vez, isso já saiu do plano e entrou no operacional. Em março de 2026, os países da EIA concordaram em liberar 400 milhões de barris de reserva de emergência, a maior ação deste tipo na história da agência. Ou seja, Hormuz é importante a ponto dos países guardarem petróleo para eventuais falhas nesse caminho. Esse
é o ponto central aqui. O risco não precisa virar bloqueio total para produzir efeito econômico. Basta aumentar a insegurança, custo de seguro, tempo de espera, tensão no mercado. E o sistema já começa a tremer. É assim que o efeito local começa a se transformar em um evento global. E é aqui que Hormuz deixa de ser um tema internacional e vira sustentabilidade. Porque no fundo, essa história não é sobre guerra, é sobre infraestrutura crítica, é sobre fragilidades de sistemas que foram desenhados para funcionar continuamente. É sobre o fato de que a energia não depende só do fato de existir no subsolo. Ela depende de extração, refino, transporte, rota seguro, navio, porto seguro, estabilidade política e coordenação internacional. Ou seja, não existe energia sem sistema, sem uma infraestrutura que funcione de forma conectada. E isso vale para tudo: água, gás, combustível, fertilizantes, indústria, plástico, embalagem, mobilidade. Quando o gargalo de Hormuz entra em risco, ele não ameaça só o barril de petróleo, ele ameaça o sistema inteiro que transforma esse barril em vida no nosso cotidiano. No meu vídeo sobre dessalinização, eu mostro que em alguns lugares, quando a energia falha, a água falha junto. Ah, mas o Hormuz está lá do outro lado do oceano, não me afeta. Só que não é bem assim. Muda mais do que parece. Porque quando sobe o risco em Hormuz, isso não fica preso só na geopolítica. Sobe o preço do petróleo, combustível, custo de transporte, a pressão sobre energia, indústria e cadeias produtivas. E isso chega no nosso cotidiano. Chega na embalagem, na comida, no frete, na passagem, nos insumos químicos, nos fertilizantes e na logística urbana. Então, Hormuz parece longe, mas ele entra no mundo que chega até você. E é aqui que essa história vira uma leitura importante para a sustentabilidade, porque no fundo, sustentabilidade também é gestão de risco no mundo ideal. Risco de rota, de energia, risco de dependência, de preço e de cadeia produtiva. A gente fala muito de material, pouco de gargalo, muito de consumo final, pouco de rota crítica, muito de carbono, pouco de infraestrutura. Só que sem infraestrutura, esse discurso não fecha. O que Hormuz ensina é simples e desconfortável. O mundo moderno depende de passagens estreitas demais para o tamanho da sua própria ambição. A gente construiu uma economia global altamente interdependente, mas apoiada em alguns pontos físicos frágeis, estreitos e politicamente tensos. E isso revela um padrão maior. O problema nunca é só recurso, é o sistema que permite que esse recurso circule. Por isso, discutir sustentabilidade de verdade não é só discutir reciclagem, carbono ou consumo consciente. É discutir vulnerabilidade da infraestrutura, gargalos logísticos, energia, dependência, resiliência e custo sistêmico. No fim, Hormuz mostra uma verdade que vale para muito além do petróleo. O mundo não para só quando falta recurso. O mundo para quando falha o caminho. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes da sustentabilidade no século XXI. Não basta perguntar de onde vem, também é preciso perguntar por onde passa. E o que acontece se esse caminho falha? Se você achou que esse vídeo era só sobre o estreito, talvez agora já tenha percebido que ele era sobre uma coisa bem maior, como os sistemas invisíveis definem o preço dos produtos da vida cotidiana. E se você gosta de entender o que está por trás das manchetes, já aproveita, se inscreva no canal e acione o sininho para ser avisado quando o vídeo subir. Beijos e até o próximo vídeo.